Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata e eu sou da FATEC Zona Leste. Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de aplicação utilizando o framework Laravel. Mas antes disso, a gente vai conversar um pouco sobre o PHP, eu vou explicar também um pouco do Laravel e daí a gente parte para a aplicação. Bom, para começo de conversa, o PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, muito bem aproveitada no desenvolvimento web e pode ser inserida dentro do HTML. A diferença do PHP para uma linguagem como JavaScript, por exemplo, é que o código é executado no servidor e não no cliente. O PHP conta com vários frameworks. Um framework é uma coleção de classes, objetos e bibliotecas, e essa coleção vai servir para você criar uma base para desenvolver a aplicação de uma forma mais facilitada. O Laravel é um dos frameworks mais utilizados no mundo do PHP. Ele foi lançado em 2011 e foi criado por Taylor Otwell, com foco no desenvolvimento web. Só que em 2014 ele sofreu uma repaginada. O Taylor reescreveu todo o código, mas dessa vez ele utilizou pacotes de outros frameworks já disponíveis, para não perder tempo recriando o que já existia, e o resultado disso foi um grande sucesso. Desde então, o Laravel segue recebendo diversas atualizações. Ele conta com a arquitetura MVC, que é um padrão de arquitetura de software que separa a aplicação em 3 camadas. No caso, a camada de interação do usuário, a camada de manipulação de dados e a camada de controle. Além de conhecer a arquitetura, é interessante também conhecer a estrutura de diretórios do Laravel, sendo que os principais são o diretório public, que é o diretório raiz, e lá dentro vamos encontrar o arquivo index.php, e também é lá que vão ficar os arquivos de imagem, arquivos CSS, fontes, entre outros. No diretório Bootstrap é onde ficam armazenados os arquivos de inicialização e também o diretório cache. Dentro do diretório Vendor vão ficar os arquivos de autoload do Composer e também os pacotes de terceiros que serão utilizados no seu projeto. Dentro do diretório de configuração também vamos encontrar diversos arquivos importantes, como por exemplo o app.php, que contém as configurações gerais do seu sistema. O diretório app é um dos principais para uma aplicação Laravel, pois dentro dele teremos diversos diretórios importantes, como o console, e é no diretório console que vamos conseguir criar comandos para automatizar tarefas. Também temos o diretório HTTP, que é onde ficam os controllers da aplicação, que serão responsáveis pelo tratamento das requisições HTTP. E é claro, existem muitos outros diretórios e arquivos importantes, e é interessante você procurar conhecer melhor se tiver um tempinho. Mas agora, já sabendo de tudo isso, já podemos seguir direto para a nossa aplicação. Bom, então nessa aplicação eu vou mostrar um exemplo de padrão MVC, do uso desse padrão, aquele que a gente falou agora há pouco. Nós vamos criar o modelo, depois o controle e a view. Eu já tenho aqui a pastinha do projeto criada, tá bom? MVC animais. E daí vamos começar criando o nosso modelo. O modelo eu vou criar aqui no terminal mesmo, tá bom? Porque daí já vamos ter a classe configurada toda certinha, criando por aqui. Então aqui no terminal, dentro da pastinha do seu projeto, você vai digitar o comando php artisan make model animal. O que a gente está fazendo aqui? PHP faça uma classe do tipo modelo e o nome dela é animal. Beleza? Foi criada com sucesso. E ela está aqui em uma dessas pastas.
aqui na sua pastinha app, animal. Beleza? Então, ela já está aqui criada com todas as configurações certinhas. Nós vamos criar um método bem simples, tá bom? Que vai retornar uma lista de informações, que é o nosso projeto animal, vai retornar uma lista de animais, que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, vamos criar ela aqui. Bom, beleza, então a gente já tem aqui o nosso método criado, tá bom? A nossa listinha de animais. Olha, perceba que o nome do nosso método é lista, tá bom? Public Function Lista. Esse é o nome que a gente deu para ele, a gente vai usar isso lá na frente. Salvar aqui a classe. E agora a gente vai criar a classe de controle. E para isso a gente também vai usar o terminal. Vai ser da mesma forma. PHP Artisan Make. Agora é uma classe de controller. Então, PHP, faça uma classe do tipo controller que chama animal controller, beleza? E ele vai fazer. Criado com sucesso. Aqui dentro do HTTP controller, a gente tem aqui a nossa classe, beleza? Aqui dentro é onde a gente tem métodos que vão controlar as páginas, tá bom? Ele vai controlar toda essa funcionalidade. Por enquanto, a gente também vai montar algo só para teste, para você ver funcionando, e depois a gente trabalha mais em cima do método em si, beleza? Vai ficar assim. Bom, veja que é só uma mensagem de êxito mesmo, tá bom? É nível de teste, só pra gente ver funcionando. Para exibir essa mensagem, a gente precisa trabalhar com as rotas. Que no caso, cadê? Então aqui. Que no caso são as requisições que o usuário vai fazer dentro da aplicação. Você pode ver que aqui tem vários tipos de rotas que a gente pode configurar. Mas a nossa aplicação é web, então é nessa aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Beleza. Então aqui você vai digitar o seguinte comando. Route:/get lista. Lembra que a gente já usou isso aqui. Lista. Animal controller @lista. Que vai chamar, esse daqui é um outro parâmetro, tá bom? Eu já vou explicar toda essa linha para vocês. Beleza, então o que isso daqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando o cliente requisitar lista na URL, então localhost, a porta que ele quer, guia lista. Quando ele fizer essa requisição, isso daqui vai acessar o controle, no caso animal controller, especificando o método que ele quer utilizar, o método lista, beleza? Esse último parâmetro é como se fosse um apelido, mas a gente não vai chegar a usar ele agora. Beleza, então a gente já tem a rota configurada, já tem o nosso controle e já tem o nosso modelo. E então a gente consegue abrir o navegador e ver que deu certo. Olha, deu certo aqui, chegou a nossa mensagem, beleza? Tudo certinho. Bom, agora que a gente já tem o controle e o modelo criados, a gente tem que conectar eles. E é bem simples. Aqui no controle, nós vamos importar o modelo. A gente vai indicar o caminho dele. Então, vai ficar use app animal. Porque a nossa classe animal está dentro de app. Se ele tivesse em outra pasta, em outro lugar, você ia especificar dessa forma, beleza? Beleza. Agora que o controle consegue acessar o modelo, a gente vai criar a nossa view. Ela vai ficar aqui na pastinha Resources de Views. Aqui no caso, percebe que eu coloquei o nome dela animalview.blade.php.
precisa ter esse blade, o Laravel exige isso, tá bom? Eu já tinha deixado essa classe aqui criada, com HTML bem básico, só pra gente seguir com o exemplo que eu tô mostrando, tá bom? Aqui você pode trabalhar com estilo, né, com a forma que você achar melhor, de acordo com o que você precisar. Mas antes de qualquer coisa, é importante fazer a conexão da view com o controle, né, para ficar uma ligada na outra. Então, aqui no controle, nós vamos modificar esse método que a gente já criou, e ao invés de retornar essa mensagem de êxito, nós vamos retornar uma view, de uma forma que ela mostre a lista de animais, né? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, ela vai mostrar uma lista de animais que nós temos no modelo. E vai ficar assim, vou mostrar para vocês. Então aqui eu estou criando uma variável do tipo animal. E eu vou criar uma outra variável chamada lista, que vai receber a nossa listinha de animais. Então aqui, veja que a variável animal recebe a lista que vem da função que nós criamos lá no modelo, beleza? Bom, percebe que aqui no nosso retorno, nós estamos retornando uma view do tipo animal view. E a gente está usando o método compact, que é do Laravel, e ele vai compactar a nossa lista. E nós vamos passar o nome da variável sem o cifrão mesmo, tá bom? É dessa forma. Aí lá na nossa view, nós vamos ter acesso a essa lista. Para isso acontecer, para dar tudo certo, aqui dentro da nossa animalview.blade.php, nós vamos criar um comando, tá bom? Vamos colocar um for each, usando o padrão de chaves duplas, para exibir esses animais. Então, vai ficar assim. Chave, lista. Deixa eu fechar ele aqui. Beleza. Aqui dentro, bem simples mesmo, tá bom? Pode usar dentro de um LI. Aqui o padrão de chaves duplas que eu tinha comentado. Recebendo um animal. Recebendo não, né? No caso, exibindo o atributo animal. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu tô fazendo um for each que vai percorrer toda a lista e a cada objeto, né, que ele acessar, ele vai acessar o atributo animal desse objeto, que é o que a gente criou lá, o nosso primeiro método. Então, para ver se tudo deu certo, a gente salva tudo e podemos ver aqui que tá exibindo a nossa lista. Eita, não tá exibindo a nossa lista. Ah, então, aqui, olha. Deram um end, né? Agora vai dar certo. E pronto, exibindo a nossa lista. Beleza? Então, nós temos aí um exemplo básico, né, do uso desse padrão MVC. Então, é isso. E muito obrigada!